Olá, eu sou a Kate Oliveira do Costura Surpreendente e hoje eu vou ensinar você a fazer 3 modelos de calça com o mesmo molde. É isso mesmo, 3 modelos de calça com apenas um molde. Nós vamos aprender a fazer a calça skinny, a flare e a pantalona. Para facilitar o entendimento, dividimos em 2 partes. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre como construir a base e quais materiais e informações necessárias para isso. E na segunda parte eu vou ensinar as adaptações para que você faça os 3 modelos de calça. Permanece com a gente até o fim desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Let's go, costureiras! Para traçar a base do molde de calça, nós vamos precisar das réguas de modelagem, tesoura, pincel, papel pardo, lápis, calculadora. Para saber mais sobre os materiais utilizados em modelagem, acesse o nosso vídeo sobre como criar o molde nota 10. Lá tem vários esclarecimentos sobre os materiais utilizados para modelagem e qual material ideal para cada tipo de molde. Nós também vamos precisar de algumas medidas específicas. Acesse o nosso e-book no www.costurasurpreendente.com.br. Pause o vídeo e baixe o nosso e-book completo. Lá eu explico passo a passo como tirar cada medida, além de você aprender sobre outras medidas que nós não vamos utilizar aqui, você toma nota também das medidas que nós vamos precisar. Serão elas: cintura, quadril, altura do quadril, altura do joelho, altura do gancho e tornozelo. Agora que você já sabe os materiais necessários e as medidas essenciais para traçar a base do molde da calça, eu vou mostrar o passo a passo para fazer a base da calça, que vai servir para a gente depois criar 3 lindos modelos de calça. A primeira coisa que você precisa fazer é calcular as medidas dividindo por 4 e acrescentando 2. Você vai fazer isso com a medida da cintura e a medida do quadril. Então, vamos dar um exemplo com as minhas medidas. A minha cintura é 69. Eu vou dividir 69, que é a cintura total, por 4 e acrescentar 2 ao resultado. Então ficou 19,5. Você precisa ter esse resultado anotado ao lado da medida total. Medida do quadril, eu tenho 96. Vou dividir por 4 e vou acrescentar 2. O resultado foi 26, então você também tem que ter a medida do quadril e o resultado dessa divisão ao lado. Por que fazer essa conta? Você está dividindo o valor total por 4, que são 4 lados do seu corpo, a modelagem é feita a partir de 1/4 da sua medida, e você precisa acrescentar 2, que são as folgas e costuras que você vai precisar ter na peça na hora de montar. Então vamos lá. Começando, você vai traçar o comprimento que essa calça vai ter. O comprimento da minha calça vai ser 98. Então eu vou traçar uma linha com 98 centímetros. Agora eu vou criar o espaço de trabalho da minha modelagem, que vai me guiar durante todo o processo de construção do molde. Com o esquadro, eu vou fazer uma linha horizontal, emendando na primeira linha que eu fiz, com o resultado do quadril, depois daquela conta, que deu 26. Observando que aí você vai usar as suas medidas. Próximo passo é fazer essa mesma medida lá no final da sua primeira linha. A intenção é formar um retângulo a partir dos resultados encontrados de quadril e comprimento. Então voltamos a marcar 26. Fechando o quadril, fechando o retângulo, de novo com a medida de comprimento, que foi 98. Agora nós já temos o retângulo, que é o espaço de trabalho do molde. Agora nós vamos marcar a altura do quadril. A minha medida foi 23.
Marco 23 dos dois lados do retângulo. Essa medida vai variar de pessoa para pessoa. Agora nós vamos marcar a altura do gancho. Aqui eu vou usar a minha medida, que é 28. Uma observação importante é que a altura do gancho e do quadril, elas têm uma determinada distância que também vai variar de pessoa para pessoa, mas precisa ter essa distância. Se estiver muito próxima a linha do quadril com a linha do gancho, dá uma conferida nas medidas, porque elas precisam ter alguma distância entre elas. O próximo passo é determinar qual lado vai ser feito o gancho e qual lado é a lateral da sua calça. Eu preciso sempre deixar um espaço para frente para desenhar o gancho. Como desse lado há pouco espaço, eu vou nomear como lateral. E esse lado vai ficar como gancho da calça, que é o lado que eu tenho espaço aqui para desenhar. Do lado escolhido para gancho, lembrando que nós estamos traçando a frente da calça, no limite dessa linha, que nós vamos chamar de linha da cintura, nós vamos entrar 1,5 e descer também 1,5 para desenhar a cintura da calça. A gente faz um desenho da linha, que vai ser a minha nova linha da cintura, dando essa queda que a gente criou. Em seguida, vamos começar a desenhar o gancho. A primeira parte do gancho é reta mesmo, a curva vem depois. Então aqui eu já tenho o desenho do gancho da minha calça. Para traçar a largura do gancho, nós vamos fazer a seguinte conta. Valor total do quadril por 16. O resultado em cima da minha medida, que é 96, deu 6. Então nós vamos esticar a linha do gancho 6 centímetros. Feito isso, com a régua de gancho, nós vamos desenhar do limite que nós fizemos, esticando a linha até o limite do retângulo na linha do quadril, uma pequena curva para terminar de dar formato ao gancho. Agora nós vamos marcar a largura do tornozelo no final da modelagem. O meu tornozelo deu 32. Então primeiro eu vou descobrir qual o meio do meu retângulo. Aqui eu tenho 26, vou marcar 13. Se der um número quebrado, você pode deixar um número inteiro, que deu 26,5, eu tratei como se fosse 26 e marquei o meio, que é 13. Nós vamos distribuir metade do valor do tornozelo, centralizando essa medida no molde da frente. Então, se o meu tornozelo é 32, nós vamos dividir essa medida no meio, 16, e centralizar 16 na frente, na parte da frente do molde. Então, metade de 16, 8. 8 para um lado, 8 para o outro, 16. Vamos acrescentar também mais 2 centímetros para cada lado que nós marcamos. Isso é para depois a gente já ter uma margem de costura e de folga e a calça conseguir passar pelo tornozelo sem nenhum tipo de abertura, já que aqui a gente está traçando a base, ainda não é um modelo. Feito isso, nós vamos desenhar o entrepernas. Para desenhar o entrepernas, facilita se você puder usar 2 réguas, porque a parte superior do gancho, ela não precisa pegar tanto tecido quando vai se prolongando aqui em direção à coxa. E já embaixo, lá mais perto da barra, é legal que seja mais reta. Então você pode juntar 2 réguas, faz o início aqui do desenho, ligando o gancho, e depois continua com uma régua mais reta até o final do tornozelo. Aqui nós já temos então o desenho do entrepernas. Agora nós vamos desenhar a lateral da nossa calça. E é o mesmo raciocínio, pego a régua curva,
para alinhar aqui na linha do quadril e uso uma régua mais reta para fazer a lateral. Então, a partir da linha do quadril, sem sair do nosso retângulo, que é o espaço de trabalho da modelagem, eu faço a parte mais curva e depois venho com uma régua reta, fazendo o desenho da lateral da calça. Agora eu já tenho a modelagem da base, não tem desenho de cos, não tem nenhum detalhe, é uma simples base. O que eu vou fazer? Só aumentar a barra. Então eu acrescento mais 4 centímetros, no caso de uma calça básica, uma calça reta, esses 4 centímetros já resolve. Mas quando a gente for desenhar os outros modelos, eu vou explicar que também tem um aumento de barra. Então aqui eu só acrescento os 4 centímetros de barra e o nosso molde da calça base frente está pronto. Aí eu vou escrever, né, as descrições do molde. Aqui é calça base frente. E aí você pode registrar que medidas foram usadas, ou escrever que são as suas medidas, enfim. Essa é a base frente da nossa calça. Voltando ao molde da frente, nós temos uma medida importante que é em cima do cálculo da cintura. Cintura dividido por 4, mais 2, no caso a minha deu 19,5. Eu vou marcar a partir do gancho na frente, em direção à lateral, 19,5. A pence na frente é opcional, para pessoas que têm muita diferença de cintura para quadril. Geralmente mulheres que têm uma silhueta pera, a gente consegue fazer também pences na frente, mas por uma necessidade para dar um bom caimento para a roupa. Mas geralmente as calças na frente não tem pence, aqui eu vou fazer sem pence. Então eu vou unir com a régua curva o ponto marcado na lateral da calça, na cintura, até o limite do quadril. Lembrando que o nosso retângulo está na medida do quadril, então a gente nem sai dele e nem entra, usa o limite do retângulo. Então aqui já deu total diferença, né? Já ficou com um formato mesmo de quadril, a partir do momento que eu encontrei a medida da cintura. Agora nós vamos traçar as costas, ou traseiro. Lembrando que o nosso comprimento foi 98. Vou traçar novamente, 98. Vou fazer o mesmo retângulo, usando aquela conta que nós fizemos com o quadril. Valor total do quadril dividido por 4 mais 2. A minha conta deu 26. Lembrando que aí já está incluído margem de costuras e folgas. Vou novamente fazer um retângulo, usando o comprimento e o resultado da conta do meu quadril. Sempre alinhando o esquadro, sempre usando o esquadro para ter uma medida, um espaço de molde com a medida perfeita. Aqui nós vamos fechar o retângulo. Você pode arrumar, se não sair certinho, volta a fazer. E aqui nós vamos marcar novamente a altura do quadril. Você pode conferir lá no molde anterior. A altura do quadril foi 23, no caso com a minha medida. Você marca dos dois lados para facilitar. E aí eu posso traçar aqui novamente a minha linha do quadril. E vou indicando linha do quadril. Quanto mais você for indicando de que linha se trata, mais fácil para você lembrar depois. E agora vou marcar também a altura do gancho, 28. Identifico a linha novamente
E a minha linha da cintura vai ser essa primeira linha horizontal, que também vai mudar o formato agora. Agora nós vamos entrar 2 centímetros a partir do limite do retângulo, lembrando, para o lado que nós temos espaço para desenhar o gancho, né? Esse vai ser o lado do gancho, como nós fizemos lá no molde da frente, e esse lado que eu não tenho espaço, eu posso nomear como lateral. Lateral, lateral. Então, eu entro 2 centímetros no lado escolhido para o gancho, e ao invés de descer, vou subir, porque agora eu tô fazendo a parte das costas, e sempre a parte traseira exige um pouco mais de tecido, por conta do bumbum, tem que ter uma altura maior. Então, nós vamos do limite aqui da cintura até a marcação, levantar a linha da cintura, dando mais tecido aqui para essa parte. E começar a fazer o desenho do gancho. Então, faço com a régua reta mesmo. E agora eu vou fazer uma nova conta com o total do meu quadril. Na frente nós dividimos por 16 e encontramos o número 6. Então, nós vamos dobrar esse número. Se lá atrás foi 6, agora vai ser 12. Mas se você quiser fazer a conta como nós fizemos na frente, você vai fazer o total do quadril dividido por 8. Que aí você vai ter o dobro do resultado. Então, aqui eu vou ter 12. É só dobrar o valor do gancho da frente, fica muito mais fácil. O gancho da frente deu 6, esse aqui vai ser 12. Então, nós vamos acrescentar 12 à linha do gancho. E fazer o desenho de novo com a régua de gancho, a régua curva. Aqui você vai tentar fazer parecer que fez esse desenho todo de uma vez, vai emendar uma linha na outra. E como a régua não vai chegar lá na ponta, dando harmonia com outro traço, você vai fazer até onde conseguir e essa parte vai continuar sendo uma reta, não tem problema. Então você vai encaixar a régua aqui até onde der, aproveitando a linha que já fez do gancho e continuando o desenho aqui, ligando uma linha na outra. O gancho vai ficar bem maior que o gancho da frente. Essa é a intenção mesmo. E aí volto lá na barra e vou marcar o meio do meu retângulo, que eu vou arredondar aqui para 26, vou marcar o meio, que é 13. Lembrando que o meu tornozelo foi 32, metade dele deu 16. Eu volto a marcar aqui da mesma forma. Metade de 16, 8. 8 para cá também, dando 16, que é metade do tornozelo. E volto a colocar a minha margem de costura mais 1, né, 2 centímetros para esse lado. E desse lado, além de aumentar 2, eu aumento mais 2. Então, vou aumentar 4. Por quê? Porque eu estiquei o meu gancho e aqui eu vou precisar ter mais tecido para não ficar tão diagonal, porque não é legal na hora de costurar essa linha tão diagonal. Então, a gente acaba esticando mais um pouquinho a boca da calça. Fiz o traço do meu entrepernas, que eu também poderia ter usado uma régua curva, aí vai depender do caimento que você quer. Você pode sim adaptar aqui para ter menos tecido, aí vai depender se é uma calça mais folgada. Eu gosto de dar uma arredondada nessa linha, tira bastante tecido dessa parte aqui, então já vai mais uma dica aí para melhorar o acabamento da calça. Eu posso eliminar essa outra que eu fiz mais reta. Então vamos procurar sempre usar a régua curva na parte superior do gancho e completar com uma régua mais reta. Aqui na modelagem das costas, a gente pode usar uma pence também, porque a pence serve justamente para dar formato atrás, né, que a calça precisa ser um pouco mais arredondada. Então eu vou conferir quanto deu a conta da minha cintura. Lembra que a gente tinha feito cintura dividido por 4 mais 2? Meu resultado deu 19,5, mas eu quero acrescentar mais 2 centímetros para minha pence. Então vou marcar 22,5. Marquei 22,5,
vou fazer o desenho da cintura na lateral com a régua curva, respeitando o limite do quadril. Vai ficar com esse formato arredondado. Agora eu vou encontrar o meio da cintura para desenhar a pence. 22,5 vai ficar 11,25, que eu também posso arredondar para 11,5. E eu vou marcar isso aqui na minha nova linha da cintura, não no retângulo. Marquei. Se eu reservei 2 centímetros para pence, eu posso colocar um para um lado e um para o outro. Eu poderia ter reservado 3 centímetros, aí vai depender do espaço que me sobra com relação à marcação da cintura e ao retângulo que eu tinha traçado. Mas você pode usar 2 centímetros para pence. O importante é dividir essa medida no meio na hora de desenhar. Esse traço do meio, que marca o meio da pence, eu vou esticar em 8 centímetros, levando em consideração o retângulo, para que essa linha não saia em diagonal. Aí eu vou riscar com 8 centímetros de comprimento, contando a partir da minha cintura. Risquei 8 centímetros, agora eu vou fazer o desenho da pence. O desenho da pence vai ser um triângulo, levando em consideração as extremidades dos pontos que nós marcamos. Desenhei a pence, meu molde tá quase pronto. Agora eu vou desenhar a minha lateral e aumentar a barra. Raciocínio da lateral vai ser o mesmo que nós fizemos lá na frente. Régua curva mais próxima ao quadril e uma régua mais reta em direção à barra. Faço a primeira parte do desenho. Em seguida posso usar, no caso aqui deu para usar só a reta, mas se precisar, dependendo da medida da pessoa, você pode começar com a régua curva. E agora eu vou fazer o aumento da barra. Do limite aqui do molde, eu vou aumentar 4 centímetros, nesse caso, que é uma base. E vou aumentar essa medida e completar o meu desenho aqui nas laterais. Está pronto o molde da calça, costas ou traseiro, com as mesmas medidas que nós usamos para o molde frente. Nesse vídeo, eu mostrei como traçar do zero um molde base da calça, da qual nós vamos tirar 3 lindos modelos. Para isso, eu mostrei os materiais necessários e falei sobre as medidas que nós usamos na hora de fazer o molde da calça. Eu vou fazer um contorno para concluir do que se tornou o molde, para que vocês possam diferenciar do retângulo, porque realmente, mesmo depois de uma certa prática, quanto mais traços a gente tem, mais fica confuso ali na hora de cortar seu molde. Então você vai ignorar o que era o retângulo e vai levar em consideração o formato apenas da calça na hora de cortar a sua base. Inclusive, né, a parte da barra também, a gente precisa cortar. Ignora só o que era o retângulo. Identifique também o seu molde das costas. E faça o traçado também nas costas, diferenciando o que é a calça do que é o seu espaço de trabalho do molde. Isso vai facilitar na hora de cortar, para você não confundir as linhas. Você também poderia traçar, depois de fazer o retângulo, traçar de outra cor a calça, para já terminar com essa diferença, facilitar o seu trabalho.
Na segunda parte dessa série sobre modelagem de calça, eu vou mostrar como adaptar essa base para skinny, flare e pantalona. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, em algum lugar que vai aparecer um botão para você se inscrever, compartilhe, visite também o nosso site www.costurasurpreendente.com.br e nos acompanhe na próxima parte, no próximo vídeo, sobre a base de calça e os 3 modelos, né? Fazer 3 calças incríveis a partir de um único molde. E se surgiu alguma dúvida durante o processo da modelagem, ou tem alguma coisa que você lembrou que gostaria de perguntar enquanto assistia a aula, comente aqui, tenho o maior prazer em responder todos os comentários. Let's go, costureiras!